Saber Direito desta semana, o professor Juarez Júnior traz um curso sobre direito processual administrativo. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as fontes do direito disciplinar, a responsabilidade funcional, as sanções e transgressões disciplinares, o devido processo legal disciplinar e o julgamento e controles interno e externo do ato disciplinar. Assista a aula 2. Olá, minhas amigas, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, o professor Juarez Júnior. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre controle disciplinar da administração pública, exatamente sobre os processos administrativos disciplinares, quer seja as sindicâncias ou os PADs, os famosos PADs, né? A gente teve a oportunidade de, na aula passada, conversar com vocês sobre as fontes do direito disciplinar. E essas fontes, elas realmente são aquelas que informam, né, as fontes formais do controle da administração pública. Eu falei inicialmente para vocês das fontes materiais, né, que a fonte material é o Estado, e falei das fontes formais, que são a Constituição Federal, as legislações infraconstitucionais, como as leis ordinárias, as leis complementares, e aí tem os normativos administrativos internos também, o caso dos decretos que regulamentam as leis, ou então o caso das portarias, das diretrizes, tudo isso que faz com que a administração pública tenha uma fluência na sua atividade a partir desse conhecimento dessas fontes materiais e das fontes formais, né? Então, esse aspecto ele é muito importante porque a gente, quando estiver evoluindo mais ainda no tema, a gente vai precisar conhecer dessa temática, a gente precisa compreender o início, compreender a gênese do processo a partir das suas fontes, porque aí fica tudo mais fácil da gente compreender as dinâmicas daquilo que acontece ao longo da instrução processual. Eu tive a oportunidade de conversar com vocês sobre essas fontes materiais, fontes formais, né? E aí eu falei para vocês sobre os princípios, como é que os princípios trabalharam, como é que eles influenciam na administração pública. Isso foi um tema que a gente tratou, que é muito importante para a gente conhecer cada momento. Em cada momento a gente vai ter que se socorrer da eficiência ou da eficácia dos princípios, né? Da cogência dos princípios, para que a gente tenha realmente a compreensão do que fazer naquele momento, de como tratar aquela norma para aplicação direta em todos os momentos. Aí a gente falou sobre os princípios da administração pública, falamos sobre a legalidade, falamos sobre a impessoalidade, né? A legalidade, eu tive a oportunidade de conversar com vocês sobre o alcance dessa legalidade, inclusive falei sobre a massa de incidência das normas disciplinares que fazem com que, por influência dos princípios, a gente possa alcançar mais ou alcançar menos do que a literalidade da norma. Isso é um aspecto importantíssimo que a gente não pode perder a proximidade, porque isso nos ajuda muito a compreender o que nós estamos lendo e como aplicar aquilo que está lendo, né? Falei da impessoalidade, inclusive falei da impessoalidade originária e da impessoalidade destinatária, né? Quando o ato é praticado pelo servidor no investimento do seu cargo, né? Na investidura do seu cargo, e não exatamente por uma pessoa, um ser humano, né? Sobre as suas emoções, mas sim um cargo. E falei da impessoalidade destinatária, que é exatamente aquilo que como alcançar os administrados de forma equânime, né? Usando os mesmos parâmetros que se usa para cada um, respeitando as diferenças de cada um, e isso na impessoalidade. Falei da base fundamental, da base social da administração, que é a moralidade, né? Que não pode se arredar da moralidade, do trilho da probidade, para se realizar os atos administrativos. Falei também da publicidade, que a publicidade precisa ser ampla, né? Que tem mecanismos hoje que reconhecem ainda a amplitude da publicidade, mas falei que no processo disciplinar a gente tem uma característica que ela fala mais alto no início do processo, na instauração e no resultado, né? Que isso é muito importante a gente não esquecer. Falei também que a gente não deve confundir eficiência com eficácia, porque a eficiência tem a ver com a dinâmica, com o desenvolvimento da atuação processual, e a eficácia tem a ver com o resultado, né?
E aí cabe até mais uma observação com relação à eficácia. Você imagina, você produz um ato, né, para dar uma resposta imediata à sociedade, mas não constrói esse ato a partir dos pressupostos da eficiência. Então, há uma tendência quase que imediata da desconstrução desse resultado, porque ele não foi muito bem fundamentado, não seguiu os trâmites, não acompanhou toda a cadência processual, que é justamente o que a eficiência reclama, né? E aí você tem só um ato eficaz, e a eficácia sem eficiência por trás, sem o pano da eficiência, a eficácia normalmente ela não se sustenta. Então, é muito interessante a gente não esquecer disso. Falei de autotutela, que é aquele poder que a administração tem de revogar os seus atos, né? E falei também que existe uma diferença entre anular e revogar. A revogação tem a ver com a discricionariedade e falei que a anulação tem a ver com os vícios de legalidade. E outra coisa que eu falei adiante foi que o serviço público tem continuidade, né? Por isso que o abandono de cargo é reprimido, é por isso que a deserção dos militares é reprimida, né? Porque a administração precisa ter continuidade. Então, se você cria um fenômeno qualquer que cria um obstáculo para a continuidade da administração, você está ofendendo a essa fonte formal da administração, que é a continuidade também, né? Presunção de legitimidade, todos os atos, né, não questionados em juízo têm presunção de legitimidade, então tem efetividade direta. Falei de discricionariedade, que a discricionariedade não é algo que você amanhece o dia e diz que hoje vai ser discricionário, não é assim. A discricionariedade ela tem que ter um suporte, tem que ter uma esteira na lei. A lei é que te confere os limites da discricionariedade, né? Falamos dos princípios gerais do direito, né? Falamos também sobre os atos normativos internos. Falei também do quanto eu não comungo com a ideia de que a praxe administrativa seja uma fonte formal do direito disciplinar, porque não tem origem, não tem identidade de quem produziu aquilo. Então, eu acho muito inseguro você colocar alguém num processo disciplinar a partir de uma possível violação de uma praxe administrativa, né? Falei dos conceitos do ato disciplinar, né? A estrutura jurídica do ato disciplinar, dos elementos, falamos de objeto, de forma, de motivo, de fim. Tudo isso está na primeira aula, que você pode aí acessar nas plataformas e você vai conseguir encontrar para ver a primeira aula se eventualmente você tiver perdido, né? Falei dos atributos e falei do ato disciplinar e dinâmica jurídica, e aí eu englobei a razoabilidade, que é aquela relação de meios e fins, né? E falei da proporcionalidade, que é a adequação à necessidade, e a proporcionalidade estrita, né? Que é algo que tem tudo a ver com a atuação toda vez que você está trabalhando qualquer tema do processo disciplinar. E aí foi dessa forma que a gente avançou, né? Então, avançamos e tudo. Falei dos defeitos de competência, que são fundamentais os defeitos de competência. E quando a gente estiver lá na frente falando sobre portaria, sobre a atuação da comissão de processo disciplinar, a gente vai retornar, vez por outra a gente vai retornar a esses temas para poder conformar ainda mais a explicação sobre temas subsequentes. Então, quando a gente for falar de portaria, essa coisa da competência vai falar bastante. É interessante a gente não esquecer disso. Falei dos defeitos de forma, defeitos de finalidade, falei dos defeitos do objeto, falei quando o ato é nulo, anulável. Está tudo lá na nossa primeira aula, tá bom? Então, vamos, e falei também um pouco de prescrição, mas prescrição a gente vai falar lá no processo, quando chegar a mesma hora, que tem um tema bem interessante para a gente discutir sobre prescrição. Bom, mas nós estamos aqui agora na segunda aula. Então, na segunda aula, a gente vai conversar sobre responsabilidade disciplinar. Essa responsabilidade disciplinar, ela pressupõe o seguinte: todo cidadão ou cidadã que tem capacidade, tem responsabilidades no seu quadro natural de vida, né, a partir de determinada idade, quando surge a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, aos 18 anos, então você já tem a responsabilidade já definida. Essas duas responsabilidades te acompanham no seu quadro natural, independente de você estar no serviço público ou não. Só que um belo dia, você resolve, cumprindo um edital, você resolve fazer o concurso público para uma das áreas do Estado, uma das áreas da administração pública. Aí você passa, né, graças a Deus, que bom, passa nessa prova, e aí você faz um curso de formação ou não, dependendo. Normalmente as carreiras militares têm curso de formação e algumas carreiras do Estado também têm curso de formação. Outras não, você faz o concurso e já vai, toma posse e tal, tá nomeado, toma posse e já inicia a sua atividade a partir daí.
Mas aí, o que acontece? Quando você chega no serviço público, você se depara com um fenômeno de responsabilidade que se agrega a essas duas responsabilidades que você já trazia em seus ombros, né, no seu quadro natural. Porque além da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, você agora está sujeito à responsabilidade administrativa disciplinar. Essa responsabilidade administrativa disciplinar, se juntando a essas outras duas que já existiam, elas formam o que a gente chama de tríplice responsabilidade. A tríplice responsabilidade, ela está diante dos servidores públicos, porque ela se agrega, a responsabilidade disciplinar, se agrega a essas outras duas responsabilidades que você já vinha carregando. Todos os servidores públicos, eles chegando no serviço público, eles estão sujeitos a essa responsabilidade disciplinar. Essa responsabilidade disciplinar, ela traduz para o indivíduo de que ele tem que prestar conta daquilo que ele produz, dos atos que ele produz. Esses atos, do exercício da sua funcionalidade, eles são absolutamente interessantes para a administração. Então, são condutas de interesse disciplinar. Essas condutas de interesse disciplinar, normalmente, elas são aferidas quando você viola um estatuto, o seu estatuto, né? Quando você viola o estatuto no exercício da sua funcionalidade. Agora, esse fato da tríplice responsabilidade, ele traduz também um outro fenômeno. É possível que o servidor público, ao praticar uma única conduta, ele toque o interesse dessas três esferas punitivas. É possível que o servidor público, produzindo uma determinada ação, ele seja alcançado pela responsabilidade civil, quando ele produz danos a terceiros, né? Ele produz esses danos, ele tem a responsabilidade civil. Quando ele produz danos a pessoas ou ao meio ambiente ou à estrutura do Estado como um todo, ele tem a responsabilidade penal. E se ele faz isso no exercício da sua função, ele também tem a responsabilidade disciplinar. Agora, um detalhe interessante que a gente não pode perder é que o seguinte, é que nem sempre uma conduta praticada pelo indivíduo, que é de alcance da esfera punitiva civil e da esfera penal, traduz uma responsabilidade disciplinar. Veja bem, é possível que o servidor esteja diante de uma situação em que ele produz uma determinada conduta e essa conduta não tem nenhuma correlação com a administração, não tem nenhuma correlação com a sua atividade. Vamos aqui, por exemplo, eu tenho um servidor da segurança pública e ele está em casa numa reunião de condomínio. Ele está numa reunião de condomínio e essa reunião de condomínio está muito acalorada porque estão discutindo o aumento da contribuição do condomínio. E aí, no meio da discussão, lá, ele está lá, não está fardado, né? Digamos que ele seja um militar de segurança pública, ele não está fardado nem nada, está lá no meio daquele calor da discussão. E aí ele trata alguém mal lá, sei lá, bate na mesa com força e tudo, e causa uma instabilidade naquele ambiente. Isso pode, eventualmente, ser algo de interesse do direito civil. Ele pode ser que quebrou a coisa. Nessa batida aí, ele quebrou a mesa lá do condomínio. Ele pode perfeitamente ter uma responsabilização civil para reparar aquele dano e tudo mais. Ele pode ter, nessa quebra dessa mesa ou alguma coisa, ter causado um dano a alguém, ter uma ofensa à integridade física de alguém, exemplo, né? Nesse caso. Mas só que aquela conduta praticada por aquele indivíduo, naquela circunstância, ela não tem nenhuma correlação com a atividade dele. Porque se ele não fosse um servidor da segurança pública, ele praticaria a conduta do mesmo jeito. Se ele fosse um servidor de uma autarquia qualquer, ele praticaria a conduta, porque o cenário é a reunião de condomínio. A questão é lá o condômino discutindo a elevação da contribuição do condomínio. Não é o fato dele ser da segurança pública. Agora, se por acaso, nessa reunião de condomínio, ele está todo caracterizado pelo Estado, está fardado e tudo, e pratica a mesma conduta, essa conduta ele não tem como desvincular da sua responsabilidade disciplinar. Então, essa conduta, do mesmo jeito que eu dei o exemplo, ela pode ser de interesse civil, ela pode ser de interesse penal e ela pode ser de interesse disciplinar também. Quando há violação direta ao Estatuto, isso não se discute. A violação direta ao Estatuto pode, inclusive, constituir um crime, que aí você vai responder na esfera criminal, mas a esfera disciplinar está lá para responder essa atuação praticada por você. Um outro detalhe interessante que a gente precisa discutir é com relação a essa responsabilidade do indivíduo, quando é que uma interfere na outra, tá? É possível que
a conduta penal, ela produza efeitos na conduta, no processamento disciplinar, ou até mesmo no resultado disciplinar. Digamos que nós temos lá na esfera penal um processamento e uma absolvição. E eu tenho, paralelamente, né, porque as instâncias são relativamente independentes, eu tenho uma situação em que o indivíduo está sendo processado disciplinarmente e ele já tem um título absolutório lá no processo penal. Esse processo penal, o resultado do processo penal, ele traz alguma informação para o processo disciplinar? Sim, traz. Ele traz informação. Qual é o resultado dessa informação? Depende de algumas circunstâncias. Se essa absolvição foi uma absolvição, por exemplo, por insuficiência de provas, é possível que a esfera administrativa, no seu processamento autônomo, ele produza as provas. Então, o indivíduo seria absolvido no penal e seria condenado pela infração disciplinar, pela ofensa ao estatuto, lá na esfera disciplinar. Agora, é possível que nós tenhamos uma outra situação em que o indivíduo está respondendo a um processo disciplinar e aí ele teve uma condenação na esfera criminal e essa condenação na esfera criminal, ela traz um efeito para a administração. Por quê? Os estatutos dos servidores, eles têm uma dinâmica em que eles tratam os temas do processamento penal em razão do regramento estatutário. Então, o regramento estatutário, em alguns deles, dizem que o servidor condenado na esfera criminal a pena superior a 2 anos tem que responder a um processo disciplinar e estão sujeitos à demissão. Então, essa informação chegará para a administração ou chegará por uma atuação autônoma da administração, porque eu havia dito que as instâncias são relativamente independentes. Então, pode ser que a administração, tomando conhecimento dessa situação de interesse criminal, ela resolva instaurar um processo disciplinar no âmbito administrativo, né, para aferir a violação estatutária, tá? Que a gente vai lá nas próximas aulas perceber que o processamento disciplinar é por violação estatutária. Não se pode instaurar processo disciplinar para apurar crime, porque quem apura crime é o judiciário, não é a administração. A administração, ela apura infrações disciplinares, né? Então, o que acontece? Se você tem uma condenação lá, tem alguns pressupostos de influência direta na administração. É possível que, na sentença condenatória, o juiz faça, ou a juíza, faça a condenação e coloque consignado na sentença o efeito da condenação. E esse efeito da condenação chega na administração já como uma ordem judicial para que seja feito o processamento administrativo, não mais de mérito, mas de direito, apenas para cumprimento daquele efeito da condenação. No caso do processamento dos militares, né, o termo ainda não mudou, chama pena acessória. Então, a pena acessória seria, por exemplo, a perda do cargo. E aí isso vem para a esfera administrativa e é instaurado esse processo para se tomar essa providência, tá? E aí, nessa tríplice responsabilidade, todos os servidores públicos, no exercício de suas atividades, estão sujeitos à responsabilização, tanto na esfera administrativa, disciplinar, quanto na seara civil e penal, que é exatamente o resumo de tudo isso que eu havia falado para vocês. Isso está descrito na Lei 8.112, no artigo 121, que diz assim: o servidor responde civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas atribuições. No texto da lei fala no exercício das suas atribuições, mas é possível que a gente tenha uma possibilidade de responsabilização penal de uma conduta praticada pelo servidor, mas que essa conduta não seja no exercício das suas atribuições. Veja como a gente precisa, às vezes, ampliar a ideia da norma para que a gente consiga compreender. Quando diz aqui que ele responde naquilo que diz respeito à sua funcionalidade, a gente tem que ver lá nos fundamentos dos estatutos dos servidores, aquelas regras de postura do indivíduo, que elas, uma vez violadas, elas constituem uma infração disciplinar também. Então, veja bem, se eu tenho, por exemplo, um servidor público que é encontrado no cometimento de um crime, e esse crime tem conotação moral, por exemplo, ele foi encontrado praticando um estupro, por exemplo. Esse estupro, obviamente, não tem nada a ver com a atividade funcional dele, mas essa conduta, a natureza moral dessa conduta, ela ofende completamente o exercício da atividade. Então, isso vai se transformar também numa investigação disciplinar, numa apuração disciplinar,
Não pelo crime de estupro, porque o estupro ele é investigado, ele é processado pelo judiciário. Mas se você for no estatuto daquele servidor, tem alguma conduta, tem alguma previsão naquele estatuto do servidor que contempla esse desvio de personalidade, esse desvio de comportamento do servidor que afeta a administração. Então, ele com certeza será processado disciplinarmente por essa conduta. Agora, naquele exemplo que eu dei anterior, em que a conduta é uma conduta momentânea, que dificilmente o camarada não lembrou nem uma vez que ele é servidor, não é fruto da sua cognição, ele não pensou para fazer aquilo, né? É diferente, por exemplo, do estupro. Você não vai cometer um estupro e dizer, eu não era isso que eu queria fazer, não existe isso, né? Então, essa conduta é uma conduta que é preparada na cabeça do indivíduo. Então, se ela é preparada na cabeça do indivíduo, ela tendo essa ofensa moral, ela vai influenciar na administração, né? Diferente de outras condutas que são momentâneas, né? Às vezes, na minha sala de aula, eu fico falando com os alunos, eu digo, algumas vezes, né, no exemplo desse momento, eu pergunto, quem aqui tem certeza que não vai matar ninguém hoje? Né? Então, o crime de homicídio, o artigo 121, ele pode ser de interesse disciplinar e ele pode não ser de interesse disciplinar. Porque quem tem a certeza que não vai matar ninguém? Nós não temos essa certeza que não vamos matar ninguém. A gente pode sair e cometer um crime de trânsito, por exemplo, e acontecer isso. Você pode, eventualmente, matar alguém que não estava nada preparado na sua cabeça para você fazer isso, né? Agora, quando você vai, por exemplo, os crimes contra a administração pública, você vai para a extorsão, por exemplo, né? Você não pode dizer assim, eu pergunto sempre para os alunos, quem aqui tem certeza que não vai praticar uma extorsão? Eu até brinco, que eu digo que quero ver todo mundo com a mão levantada, né? Porque não é possível que você não levante a mão, levanta a mão e tal. Então, por que isso? É porque a extorsão é fruto da tua cognição, tu pensou para fazer aquilo. Então, a extorsão, ela, além de ser um crime contra a administração, que traz um reflexo direto para a administração pública, porque o crime é contra a administração, veja bem, até o título é bem direcionado. Ela também é uma violação estatutária, né? Independente da multiplicidade de estatutos que nós temos pelo país, porque ainda tem esse detalhe que é importante a gente não esquecer. Existe uma autonomia legiferante de produção normativa dos estatutos dos servidores no aspecto da União, dos estados e dos municípios. União, estados, Distrito Federal e municípios. E até as leis orgânicas especiais de categorias específicas, né? Eu tenho um estatuto próprio do Ministério Público, uma lei orgânica do Ministério Público, eu tenho a lei orgânica da magistratura, eu tenho o estatuto dos servidores do estado, do Ceará, lá do meu Ceará, tem o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, os municípios têm lei orgânica do município também, alguns deles, e cada um tem autonomia para mandar para o legislativo, daquele ente federativo, os temas de controle da administração, os temas administrativos. Isso causa até algum problema, às vezes, quando a gente está falando de processo disciplinar, porque muitas vezes algum conceito que a gente usa em algum lugar sobre o tema, acaba, quando você se desloca e vai para um outro ambiente, sujeito a outro normativo, lá é tratado de uma outra forma, em termos conceituais, não em termos fundamentais, mas em termos conceituais tem sempre essa possibilidade da gente encontrar algo que não era previsto num normativo e acaba encontrando em outro normativo, tá? Nós vamos falar agora uma regra interessante, já que a gente está falando de tríplice responsabilidade, da possibilidade do indivíduo ser punido nas três esferas. Tríplice responsabilidade implica em tríplice sujeição à sanção disciplinar, ou à sanção própria daquela instância punitiva, né? E aí vem uma regra interessante que a gente precisa tratar, que é a regra do bis in idem, non bis in idem, não repetir aquela mesma imposição, o non bis in idem. E aí diz, a despeito da tríplice responsabilidade do servidor público, predomina no direito a regra de que ninguém poderá ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato, tá? O que significa isso? Significa que você não pode repetir a punição ou processamento do indivíduo dentro da mesma esfera punitiva pelo mesmo fato. Quando eu falo mesmo fato, não é a mesma categoria de fato, não é pelo mesmo fato, data, hora, aquele fato praticado naquele momento. Então, se instaura um processo disciplinar e o indivíduo é punido disciplinarmente, a administração não pode instaurar outro processo disciplinar e puni-lo de novo. Ele já foi punido uma vez. O processo penal do mesmo jeito, se ele já respondeu a um processo penal e esse processo penal já tem um título condenatório com relação a esse indivíduo, o judiciário não pode, o Ministério Público não pode propor novamente uma outra ação para punir novamente o indivíduo.
Mas é possível, nesse ambiente dinâmico, é possível que o indivíduo seja punido na esfera disciplinar, seja punido na esfera penal e seja punido na esfera civil. E essas três punições, elas simultaneamente ocorrendo ou sucessivamente ocorrendo, elas não vão caracterizar o bis in idem, porque nós temos razões punitivas diversas, nós temos instâncias punitivas diversas, e aí isso afasta do bis in idem. Há alguns colegas que chegam a questionar esse aspecto do bis in idem, tratando isso como sendo algo que precisa ser considerado, inclusive, entre as instâncias, porque o poder é uno, o Estado é um só, então teria essa discussão sobre essa possibilidade, né? Tem até uma súmula que fala, uma súmula do STF, bem, desde o começo ele já repetiu algumas coisas a respeito disso, mas eu vou falar logo da mais fundamental, que é a súmula 19, que diz que é inadmissível segundo a punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira, né? Eu até achei essa súmula assim, a redação dela não me atendeu muito na compreensão, porque fala baseada no mesmo processo que se fundou a primeira, como se você fizesse um outro processo, legitimasse, mas não é. Aí está querendo falar do fato, aquele fato específico que foi já apreciado e que já se impôs uma punição. A responsabilidade disciplinar diz aqui no artigo 143 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa e não fala na lei contraditória, mas o contraditório é ampla defesa, obviamente, né? Então, esse aspecto aqui é um aspecto interessante. Quem é que deflagra esse momento da aferição da responsabilidade disciplinar do indivíduo? A autoridade administrativa, ela tem o poder e é um poder-dever, né? Porque ela está tutelando interesses coletivos, ela tem o poder e o dever, então é um poder de exercício compulsório, de, tomando conhecimento de um fato que afeta a regularidade do serviço público, promover a apuração. Uma questão que se faz muito é com relação a que momento. Quem é essa autoridade? É a autoridade que vai instaurar, porque a lei fala mediante sindicância e processo. Seria só a autoridade que tem o poder de instaurar, quando a gente for falar lá da autoridade instauradora, que vai ter um momento de falar isso, ou se é, por exemplo, o chefe de setor, que não teria competência para a sindicância, mas é a primeira autoridade que tomou conhecimento do problema. A minha compreensão disso é de que a primeira manifestação da administração em torno do tema já atende ao preceito do artigo 143, muito embora não seja instaurada a sindicância especificamente como um processo. Mas sindicar é um termo aberto, significa investigar. Sindicar significa muito mais do que um papel ali, aquela sindicância. Significa muito mais. Então, é interessante a gente perceber que isso deflagra a partir do momento em que uma autoridade administrativa com ascendência hierárquica sobre aquele que praticou a infração já ter essa possibilidade de deflagrar esse aspecto. Bom, queria mostrar para vocês aqui um exemplar de um livro muito interessante, que eu acho que é importante vocês verificarem, que é o livro do professor Sandro Lúcio Dezan. O professor Dezan, ele fala aqui nesse livro sobre fundamentos de direito administrativo disciplinar. Esse livro é um livro que conceitua a temática disciplinar desde a sua essência, daquilo mais elementar. Então, é uma bibliografia específica para você trabalhar esse tema. Ele fala, inclusive, de um capítulo especial sobre o direito administrativo disciplinar dos magistrados. Essa obra é uma obra que é uma obra bem atualizada, está na 5ª edição. Eu recomendo a vocês que vocês deem uma olhada nesses temas que o professor Dezan. Tem outras obras importantíssimas sobre outros temas, que inclusive eu vou mostrar aqui em outras aulas que se aproximam mais, mas como a gente está tratando dos elementos mais fundantes do processo disciplinar, o livro do professor Dezan, do Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar, eu acho que é uma obra muito importante para você conhecer essa temática e ver a origem de onde tudo começa, qual é a dinâmica desses fundamentos, tanto do direito material, administrativo e disciplinar, quanto do direito processual disciplinar. Você encontra tudo aqui na obra do professor Sandro Dezan. Então, essa temática é uma temática que
reclama muito o interesse da administração pública como um todo. Porque o que a sociedade espera é justamente a regularidade funcional. Ela tanto espera a regularidade da condução humana nos ambientes sociais, no trabalho, nos ambientes de transporte coletivo, sei lá, onde for, onde você estiver, a sociedade reclama um comportamento, da mesma forma a administração reclama também a regularidade. Tem toda uma programação de atuação administrativa. Cada vez que você se afasta, né, dessa programação, que está descrito nos estatutos, você ofende a administração pública, né, que é o principal ofendido. É um tema até que a gente vai falar, quando a gente estiver tratando do tema específico sobre isso, a gente vai falar sobre qual é o sujeito passivo da infração disciplinar. O sujeito ofendido na infração disciplinar é a administração pública. Não é necessariamente aquela pessoa que foi ofendida. Aquela pessoa é instrumento para a ofensa que o servidor praticou perante a administração pública. E aí um detalhe interessante com relação a essa responsabilidade disciplinar, essa tríplice responsabilidade disciplinar, é quando ela começa. Quando é que a responsabilidade disciplinar começa? O indivíduo passa no concurso público, ele é nomeado, quando está no cômputo das vagas, ele é nomeado e aí ele é chamado para tomar posse. A nomeação é um ato unilateral da administração, é como se fosse um convite a ele se integrar àquela estrutura administrativa. E a posse é como se fosse o aceite do convite. Quando você é nomeado, esse ato unilateral da administração te chama para integrar e estabelece um prazo para você tomar posse. Quando você vem e toma posse, né, geralmente é previsto para o momento de tomar posse, é como se ali há uma fusão do convite com o aceite. Na hora que você aceita aquele convite, a partir dali surge a responsabilidade disciplinar. A responsabilidade disciplinar não começa na nomeação, porque a nomeação foi só a administração que falou. Você pode eventualmente nem tomar posse, né? Você vai e aí você pega e toma posse. Em tomar posse, você traz para a administração agora a ideia, a noção de que você está preparado para o exercício daquela sua atividade. Então, importante a gente relembrar aqui, a tríplice responsabilidade, ela trata daquele momento em que você, além daquelas duas responsabilidades que você já trazia do seu quadro natural, que é a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, surge para você a responsabilidade disciplinar. Bom, eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre essa questão da tríplice responsabilidade, porque eu tenho uma atenção especial sobre essa preservação do quadro natural. Eu acho que os servidores públicos, eles precisam ter respeitados esse quadro natural, precisa ser respeitado o quadro natural do servidor. Não é de se imaginar como legítimo que a administração queira tomar conta de todas as condutas, de todas as movimentações do indivíduo, porque ele integra o serviço público, né? Obviamente que algumas carreiras é praticamente impossível de se dissociar. Você está em qualquer lugar e você é sempre tratado pela atribuição do seu cargo e tudo, mas não necessariamente isso é que faz a ligação entre a causa e efeito daquela conduta praticada com você para traduzir o interesse disciplinar. O quadro natural precisa ser respeitado. O indivíduo tem que ter momentos em que ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz, mas responsabilidade no âmbito penal ou no âmbito civil, que pode inclusive trazer reflexos, né, nas suas decisões lá no ambiente penal ou civil para a administração pública, mas não diretamente. Porque cada vez que a administração pública deflagra um processo disciplinar sem a justa causa, sem a incidência dos conectivos pré-processuais que legitimam a instauração processual, que é o conectivo de autoria e de materialidade, sei quem fez e sei o que fez, e essa conduta que ele fez é ofensiva ao estatuto. Então, eu estou legitimado, eu, administração, estou legitimado a deflagrar o processo. Se eu não tenho isso bem definido, eu não posso ficar instaurando o processo de qualquer jeito. Porque cada vez que você faz isso, você já produz um efeito negativo, inclusive naqueles princípios que a gente falou na outra aula, como exatamente o princípio da eficiência. Você tem servidores que estão completamente dissociados da dinâmica da sua atividade porque ele está preocupado com o processo disciplinar que ele está respondendo. Se é um processo legítimo, ok, é isso mesmo, tem que se preocupar mesmo. Tem que trabalhar a sua defesa e tudo mais. Mas se for um processo que foi instaurado ilegitimamente, então ele vai pesar ainda mais naquele indivíduo que está sendo processado disciplinarmente.
toda vez que nós temos esse processo disciplinar instaurado sem legitimidade, há uma ofensa à regularidade funcional. É como se uma ofensa justificasse a outra. Então, é preciso ter esse cuidado cada vez que se instaura um processo disciplinar. E esse cuidado não é um cuidado só na deflagração, é um cuidado, inclusive, na condução. Tem a ver, nós vamos falar oportunamente sobre isso, tem a ver com a forma como a administração conduz esses processos disciplinares dentro da sua processualística, né? Porque senão você vai encadeando prejuízos, né, ilegitimidades a cada ato, e essas ilegitimidades elas não trazem nenhum efeito positivo para a regularidade. O que se espera é só isso. E o direito disciplinar, o controle disciplinar, a única coisa que ele quer é promover a regularidade. E ele promove a regularidade pelos seus mecanismos clássicos de repressão, mas especialmente, e aí a gente pouco fala sobre isso, mas é uma necessidade falar sobre isso, que são os mecanismos de prevenção. Essas responsabilidades disciplinares, se a gente chegar nas corregedorias do Brasil e fizer um levantamento científico, né, apanhando todos os dados e analisando esses dados, a gente vai ver que muita coisa que está nas corregedorias não era para estar nem lá, não era para estar nem nas corregedorias. São assuntos, às vezes, da temática dos recursos humanos, era para ser tratado lá, né? Num tema, por exemplo, que o professor José Armando da Costa fala muito, que é o tema do poder disciplinar de primeiro momento. A gente precisa que a administração tenha atuação proativa dentro da sua gestão para que ela sufoque essas possíveis condutas disciplinares, né, de interesse disciplinar, ainda na origem. Um exemplo, para você situar melhor. Tem um servidor que chega atrasado, chegou atrasado 1 hora, chegou meia hora atrasado num dia. Ok, meia hora, esticou ali a tolerância, digamos que lá tem uma tolerância de 15 minutos, chegou meia hora atrasado, beleza, ok, vamos ver se vai acontecer de novo. Aí passou logo no outro dia, ele chegou agora 1 hora atrasado. Se a administração não age proativamente nisso, a tendência é esse caso se avolumar e a administração, pelo poder-dever, que eu acabei de falar, o poder-dever ter que sindicar esse indivíduo, colocar esse indivíduo numa sindicância regular para responder disciplinarmente. Mas se a administração usa dos seus recursos administrativos de forma preventiva, de forma proativa também, e chama aquele servidor à conversa, chega para um servidor e diz, olha, vem cá, você chegou atrasado ontem, meia hora, tal, tudo bem, passou aí da tolerância, mas você chegou atrasado meia hora. E hoje você chegou 1 hora atrasado. O que está acontecendo? Por que você está chegando atrasado? É preciso que a gestão passe a atuar dessa forma para não superlotar as prateleiras das corregedorias com coisas que ela devia ter resolvido. Às vezes você fala com um servidor, num caso específico como esse, e ele te coloca um problema que, na verdade, aquela falta disciplinar dele é resultado de uma gestão pouco alinhada. Às vezes você tem vários anexos da sua repartição, espalhados pela cidade toda, e às vezes o sujeito mora lá perto de um anexo, aí sem nenhuma justificativa, sem nenhuma necessidade, sem nada, você desloca aquele indivíduo daquele anexo perto da casa dele para um do outro lado da cidade, que é 1 hora de viagem, por exemplo. E aí, qual é a necessidade de ter feito isso? Não havia necessidade nenhuma, só foi para mudar mesmo. Mudou, mas trouxe um prejuízo. Então, a gestão teria que diligenciar para alocar melhor os seus servidores, para não ter esse risco de chegar atrasado. Mas o que acontece, assim, via de regra, é que essa atuação da gestão tem ficado meio atrás, não tem acontecido muito, e os problemas realmente se avolumam e aí acabam realmente acontecendo de se levar para as corregedorias, tá? Esse aspecto aqui da tríplice responsabilidade, ele também, quando fala do bis in idem, é interessante dizer que não é admissível, o que não é admissível é a punição reiterada dentro da mesma esfera jurídica. Então, quando o indivíduo é punido disciplinarmente, a esfera jurídica é a mesma, você não pode trazer o indivíduo para ser punido novamente. Aí vem umas questões que surgem, às vezes, assim, que geram uma polêmica em torno dessa atuação. Por exemplo, você tem o servidor que é um servidor de carreira e a função dele naquela repartição, ele é motorista, ele é concursado motorista, né? Está lá naquele cargo. No estatuto deles, daquela instituição, tem dizendo que não cumprir a legislação de trânsito, é infração disciplinar. Está escrito no estatuto dele. E aí ele cometeu uma infração de trânsito.
Essa infração de trânsito ela é administrativa e ela gera para ele uma multa, para aquele servidor. Identificado o servidor vai ter que pagar aquela multa se ele não justificar o motivo da infração, né? Então, ele vai pagar aquela multa. E como aquela mesma conduta é uma infração disciplinar, ele teria que responder uma sindicância administrativa também, e aí ele seria punido, por exemplo, sei lá, com uma suspensão de poucos dias ali e tal, ou então uma repreensão. Mas veja que eu tenho, dentro da mesma esfera administrativa, eu tenho ele já uma sanção pecuniária, que ele pagou a multa e já foi sancionado, aí se discute no ambiente doutrinário, né, se discute se era possível aplicar a sanção disciplinar nele, tendo em vista que ele já foi sancionado no pagamento da multa administrativa. Alguns colegas disciplinaristas divergem com relação a essa temática, entendendo que a razão punitiva é diversa, embora seja no âmbito administrativo como um todo, mas ela teria um caráter pedagógico e outro teria um caráter de mudança comportamental. Então, elas se afastam uma da outra em termos de essência do que era e seriam legítimas as duas, né? Eu tenho uma tendência a achar que só poderia aplicar uma. Eu só poderia aplicar ou a infração, ou o pagamento da multa lá do indivíduo, ou então a infração disciplinar, né? E aí desconsiderava a multa, porque ele já teria respondido disciplinarmente. Mas isso eu estou falando apenas para poder vocês terem um interesse em se aprofundar ainda mais nas pesquisas com relação a esses temas, né? Para verificar se há uma regularidade nesse tipo de atuação punitiva, né? Dentro da mesma esfera, porque contrariaria aos preceitos aqui do non bis in idem, né? Você não punir disciplinarmente, ou não punir duas vezes dentro da mesma esfera punitiva o mesmo fato. Porque veja que no exemplo aí o fato é o mesmo. Infração disciplinar, infração de trânsito e infração disciplinar, porque o Estatuto diz que infringindo a legislação de trânsito você está cometendo uma infração disciplinar, certo? Bom, a gente avançando nessa questão da tríplice responsabilidade, das responsabilidades dos servidores, a gente fica atento mais ainda de que o serviço público, por tutelar interesses coletivos, por tratar de temas que são de interesse da sociedade, da coletividade, isso traz um peso muito maior para cada um de nós, né? Cada um de nós servidores. Uma vez eu estava conversando numa sala de aula, tinha uns colegas militares lá também, e eles estavam falando em algum momento sobre a força com que a imprensa cobra as ações policiais, os erros policiais, quando a imprensa divulga e cobra, tá, o tempo todo criticando aquela atuação e tudo. O Ministério Público também vai para cima dessas atuações, das condutas dos servidores das polícias, vamos dizer assim, né, tudo. E aí eu conversando com eles, eu disse, nós temos que lembrar o seguinte, no imaginário das pessoas, no imaginário dos seres humanos, da sociedade como um todo, as polícias, por exemplo, elas são as guardiãs do bloco de penalidade. Elas são guardiãs do Código Penal, vamos dizer assim, né? Tá assim para compreensão. Elas existem na sua atuação preventiva para que ninguém toque no Código Penal. Então ela trabalha, está lá nos postos, nos pontos de apoio específicos, fazendo policiamento ostensivo, para que as pessoas se portem, se conduzam sem praticar ofensas ao Código Penal. É basicamente isso que as polícias militares fazem. Aí você, quando tem uma situação em que o violador do Código Penal é o próprio policial, a sociedade não aceita. A sociedade não aceita, a imprensa não aceita, o Ministério Público não aceita. Ninguém que tem poder de controle sobre a atuação da administração vai aceitar, né? Um outro exemplo que eu dou é o seguinte, você tomou conhecimento no seu condomínio que alguém violou sua correspondência lá no condomínio. Alguém lá do serviço, sei lá, alguma coisa, violou sua correspondência. Isso corresponde a um tipo penal? Corresponde a um tipo penal. Tem uma relevância social? Tem uma relevância social. Violou correspondência lá no condomínio. Agora eu pergunto, essa relevância social, ela é a mesma se o autor dessa violação for um carteiro? Não é muito mais, porque eu não posso admitir que o guardião das minhas correspondências seja o violador delas. Não tem como você aceitar uma situação como essa. Então, essa tríplice responsabilidade, esse poder que os órgãos de controle ou as instâncias de controle têm sobre a atuação do serviço público é justamente porque
o serviço público, ele tutela, ele protege, ele conduz interesses coletivos. E esses interesses coletivos são muito caros para a sociedade, né? E é preciso que a administração dê respostas efetivas, né? Respostas de eficiência, trabalhando bem os seus processos, a sua dinâmica e chegando a resultados que atendam a coletividade, mesmo que não seja de uma atenção favorável, mas que tragam uma resposta legítima, uma resposta verdadeira para cada uma dessas estruturas administrativas que tutelam esses interesses coletivos. Nós temos, nesse controle disciplinar, nós temos essa possibilidade de exercer o controle disciplinar pela via preventiva, que é o que eu falei, da atuação da administração, da gestão, em cima das condutas dos servidores, ainda na sua fase mais embrionária, né? Mas, efetivamente, quando isso não acontece, surge o fato de interesse disciplinar e os processos regulares são deflagrados. Eu sempre digo assim, obviamente que de forma genérica, né? Que as infrações disciplinares, o registro das infrações disciplinares e o processamento disciplinar, geralmente, em alguma medida, ele é uma falha no processo preventivo. Então, se a gente tivesse uma dedicação muito maior, se a administração tivesse uma dedicação muito maior aos aspectos preventivos, era possível que a gente tivesse uma demanda menor em termos de mobilização da instância disciplinar regular, que é o caso das sindicâncias e dos processos administrativos, né, porque a administração trabalhou mais efetivamente os seus aspectos preventivos, né? Isso é muito importante a gente ver isso aí. Então, a gente teve esse momento aqui com vocês para conversar sobre essa temática da responsabilidade disciplinar e os fundamentos a gente tratou na aula anterior. Fiz até uma recapitulação com você aqui desses fundamentos de instauração dos processos disciplinares, da abordagem dessa temática. Falei das fontes, das fontes formais, fontes materiais, fontes formais, falei de tudo isso. E aí trouxe para você conhecer a história da tríplice responsabilidade. Porque quando você está fazendo a prova lá do concurso, às vezes a pessoa pensa que vou só para o serviço público, vou ter estabilidade, vou ter tranquilidade, vou ter um salário todo mês, mas às vezes ninguém tocou nesse assunto de que ele terá responsabilidades administrativas para tratar dessa temática de uma forma mais abrangente, tá bom? E aí, dito tudo isso, a gente vai agora ver como é que está o nosso conhecimento a respeito dessas abordagens que eu fiz aqui agora. E para isso a gente vai agora se dedicar aqui ao nosso quiz. Vamos ver? Diz aqui, qual a responsabilidade assumida pelo servidor público que poderá ser aferida em sede de ação regressiva, tá? Letra A, responsabilidade penal. Letra B, responsabilidade disciplinar. Letra C, responsabilidade civil. Letra D, responsabilidade trabalhista. Vamos comentar cada uma delas aqui para vocês verem, né? A letra A fala da responsabilidade penal. A responsabilidade penal é a responsabilidade que você tem diretamente, personalissimamente, com o Estado a partir de uma infração, de uma ofensa ao bloco de penalidade, quer seja o Código Penal ou as leis penais extravagantes que estão nos outros códigos, Código Tributário, né, o Código de Defesa do Consumidor, Código Ambiental. Então, as leis penais não estão só no Código Penal, não, estão no Código Penal e estão em leis esparsas, leis extravagantes. E aí a gente chama esse conjunto todo, a gente chama de leis bloco de penalidade. Então, a responsabilidade penal é uma responsabilidade personalíssima em que você se coloca diante do judiciário para responder por um fato praticado exatamente por você. A responsabilidade disciplinar é aquilo que você produz que ofende a regularidade da administração pública e aí essa ofensa à regularidade da administração pública traduz para você uma responsabilidade também personalíssima em que você responde não ultrapassando os limites da sua pessoa. E aí a gente vai aqui, vamos ver a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é aquilo que você produz que causa danos a terceiros, tá? E essa causa danos a terceiros, o que acontece? Geralmente, essa atuação sua funcional que produz esse dano a terceiro é usando todo o aparelho da administração, ou então no exercício da sua funcionalidade. Aquele ofendido, ele tem o direito de buscar a reparação disso diretamente ao Estado.
ele não quer saber exatamente quem é a pessoa que produziu, não. Aquele exemplo que eu falei do trânsito, né? Você tem, por exemplo, alguém que chega e bate com um carro da repartição no muro de alguém, né? De uma casa de alguém. Provocou um dano àquela pessoa. E aí a pessoa não identificou o condutor, não sabe quem é, nem coisa nenhuma, mas sabe que é de uma repartição tal, denuncia e aí vai cobrar judicialmente do Estado, através daquela administração, daquele órgão administrativo, a reparação daquele dano. Uma vez reparado esse dano, né, tendo esse reparo, a administração não absorve isso de forma objetiva. A administração tem mecanismos para descobrir quem fez e aí ela faz toda uma investigação para saber qual foi a circunstância que aquilo ocorreu e aí a administração pode cobrar do servidor. Então, entenda bem a história. O terceiro lá, que é o ofendido, que foi o lesado lá no seu patrimônio, ele tem a possibilidade de cobrar diretamente do Estado. E o Estado tem o direito de cobrar do servidor que eventualmente praticou essa conduta. Isso ocorre dentro de uma ação que se chama, dentro do Poder Judiciário, de ação regressiva. A responsabilidade trabalhista é a responsabilidade daqueles empregadores que têm, sob o seu controle, sua administração, os servidores que estão ali no contratos pela consolidação da lei do trabalho, e aí cada vez que há uma irregularidade nesse ato, você tem a responsabilidade trabalhista. Então vamos ver aqui agora a resposta, qual é a certa? Acho que você já deve estar sabendo. Vamos ver? Responsabilidade civil, exatamente o que eu falei. Qual a responsabilidade assumida pelo servidor público que poderá ser aferida em sede de ação regressiva? O nome da ação é exatamente essa. O indivíduo processa o Estado, tem a reparação do seu dano, mas o Estado processa o indivíduo que provocou o dano, que é servidor público, e o nome desse momento é regressiva, ação regressiva, tá bom? Vamos ver agora a próxima do nosso quiz. Qual momento administrativo registra o marco inicial da responsabilidade disciplinar? A nomeação é a letra A. O exercício funcional é a letra B. A posse é a letra C. A letra D diz que é a lotação funcional. Vamos ver cada uma delas aqui, embora a gente já tenha conversado sobre isso, mas vamos conversar um pouco mais, tá? A nomeação é o chamamento da administração para aquele indivíduo que foi aprovado no concurso público de provas e títulos, e aí ele tem o direito, se ele foi aprovado dentro das vagas, ele tem o direito àquela nomeação, ele vai convocado para ser nomeado. E essa convocação dele para ser nomeado é um ato unilateral da administração. Ali não é o início da relação administrativa, é o momento em que a administração convida o indivíduo para integrar essa relação. O exercício funcional é um momento subsequente em que, depois de nomeado, depois de tomado posse, que é a letra C que a gente vai já ver, o indivíduo entra em exercício, em atuação profissional. Ele começa a trabalhar naquele cargo para o qual ele foi aprovado, tá? A posse é o aceite da nomeação, dessa letra A. A posse é quando você, uma vez aprovado no concurso público, é nomeado pela administração, você é chamado a tomar posse e aí você aceita o convite administrativo para integrar na relação processual, na relação administrativa, tá certo? Então, vamos ver qual é a nossa resposta certa aqui? A posse, exatamente. Na posse é exatamente o momento em que há essa conjugação entre a nomeação e o aceite dessa nomeação. Então, ali surge a responsabilidade disciplinar. Quando você chega no exercício funcional, você já está com responsabilidade naquela posse. Digamos, um exemplo rápido para adiantarmos aqui. Digamos que você toma posse, você é nomeado, até aí não surge obrigação para você tomar posse. Não surge obrigação. Se você não for tomar posse, não vai acontecer o enlace. Mas você chegou para tomar posse, tomou posse. E aí a administração prevê um prazo, bom, daqui a 15 dias, vocês todos aqui que tomaram posse vão entrar em exercício. Se o indivíduo não comparecer para entrar em exercício, ele já cometeu uma infração disciplinar. Por quê? Porque ele já tomou posse, a responsabilidade disciplinar já começou ali na posse, então tudo que acontecer daqui para frente que ofenda o normativo daquela repartição será de responsabilidade disciplinar daquele indivíduo que está sendo processado. Temos mais uma?
Sobre a regra do non bis in idem, indique a alternativa correta. Letra A, não importa na temática disciplinar. Letra B, a aplicação de sanção penal impede que haja sanção disciplinar. Letra C, não poderá haver segunda punição suportada pelo mesmo processo que já impôs um título condenatório. Letra D, inviabiliza a tríplice responsabilidade. Vamos comentar aqui para vocês. Não importa na temática disciplinar? Sim, porque ele é um tema exatamente quando há conjugações de instâncias punitivas, né? Tanto dentro da mesma instância quanto em instâncias variadas. Ele importa porque, por exemplo, quando nós temos a tríplice responsabilidade e você não tem uma punição disciplinar, uma punição penal e uma punição civil, ele importa dizer que não vai desconfigurar nenhuma delas porque são instâncias punitivas diversas. A aplicação de sanção penal impede que haja sanção disciplinar? Absolutamente não. Uma vez punido penalmente, o indivíduo pode, eventualmente, ser punido disciplinarmente também. Então, você sabe que isso é uma relação que não tem afetação direta. As instâncias são relativamente independentes, né? Em algum momento, elas são diretamente dependentes, mas a gente vai conversar, porque vai ter um momento que a gente vai falar especificamente sobre isso. A letra C fala, não poderá haver segunda punição suportada pelo mesmo processo que já impôs um título condenatório. Isso aqui reproduz o quê? Dizendo que o indivíduo já punido disciplinarmente, ele não pode ser punido de novo, novamente pelo único fato já praticado e já sujeito a uma punição que ele já recebeu, já foi colocado para esse servidor, essa punição disciplinar, ele não poderá ser punido novamente. A letra D diz que inviabiliza a tríplice responsabilidade. Não inviabiliza a tríplice responsabilidade por uma seguinte razão, porque nós conversamos de que a responsabilidade penal, a responsabilidade disciplinar e a responsabilidade civil são relativamente independentes. Então, não há nenhum prejuízo para essa tríplice responsabilidade o fato de a gente ter que atender o princípio do non bis in idem. Vamos ver qual é a certa? Exatamente a letra C. Não poderá haver segunda punição suportada pelo mesmo processo que já impôs um título condenatório. Tá? O indivíduo já foi condenado disciplinarmente, ele não pode ser punido de novo. O indivíduo já foi punido penalmente por aquele mesmo fato, ele não pode ser punido novamente pelo mesmo fato. Tá bom? Essa era a nossa abordagem aqui no nosso quiz. Nós vamos no próximo tema, a gente vai avançar com relação a essa temática disciplinar e aí nós vamos mergulhar diretamente nos processos disciplinares. Vamos ver os fundamentos do processo disciplinar, vamos ver como é que ele se desenvolve, quais são as particularidades de vários momentos do processo disciplinar, até avançarmos para as fases de julgamento e, ao final, tratarmos sobre as fases de controle. Então, tudo isso precisa ser tratado de forma paulatina para que a gente tenha realmente esse avanço e essa compreensão. Em vários momentos a gente vai ficar retornando, falando de coisas que já falamos, porque vão ser necessárias, serão necessárias para que a gente compreenda aquele momento. Senão vai ficar uma coisa meio esparsa e a gente não vai ter como compreender, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.